Pare de aprender agora mesmo. Para com esse negócio de fazer curso. Pare. Será que não é isso que você precisa fazer? Olha só que interessante. Não tem a ver com a sua capacidade, mas tem a ver com a sua disponibilidade. Não existe aquela frase para nós, olha, quando eu tiver esse conhecimento, ou quando terminar a minha universidade, ou quando fazer um curso de teologia, quando eu fizer aquilo. Não. Comece hoje. Faça com aquilo que você tem na sua mão. Êxodo capítulo 4, versículo 2, mostra ali uma das chamadas mais preciosas da Bíblia no Antigo Testamento, em que Deus ouve o clamor daquele povo que estava em cativeiro no Egito e envia um libertador que se chamava Moisés. Olha que interessante quando nós estudamos a vida de Moisés. Quando ele chega na presença do Senhor, ele tem uma experiência ali naquela sarça. Ele tinha passado por experiências terríveis na vida dele. Ele tinha participado de uma morte de um egípcio que estava a maltratar um israelita. Ele foi colocado como um filho bastardo de Faraó, numa época em que começaram a perseguir e matar os filhos homens. A sua mãe Joquebede o guardou, colocou dentro de um cesto. Ele foi acolhido por uma filha de Faraó, então ele era um órfão. Ele tinha muitas desculpas na vida dele. Mas quando ele se depara com aquela sarça ardente, a presença de Deus ali naquele lugar, Deus chama ele para uma grande missão. Será que esse ano não é um ano de uma grande missão na tua vida? Um ano de uma grande chamada de Deus na tua vida? E eu vejo que naquele encontro que Moisés teve com Deus, ele teve algumas desculpinhas que nós temos. Mas e se não der certo? Né? Quantas vezes nós falamos essa pergunta? Mas se eu começar e não der certo? Deixa eu falar. Vamos mudar essa pergunta? Você não começando, você já não tem nada. Você começando, você pode adquirir alguma coisa. Então não, você já tem. Começa algo, não é verdade? A segunda coisa, mas Senhor, eu sou um homem de lábios pesados. Eu não tenho capacidade de fazer isso, eu não vou ter como falar com o povo, eu não consigo falar em público. Quantas desculpas, quantas desculpas. Só que tem uma frase que Deus colocou ali, que eu achei interessante, que eu queria lançar isso no seu coração, como uma flecha, ó, no seu coração. O que você tem na sua mão? O que você tem que você pode ajudar alguém a fazer diferença? Muitas vezes nós temos aquela cultura do sempre aprendiz, né? E hoje nós somos a geração das informações. Tem informação, no YouTube tem de tudo para que você possa conseguir. Só que essas informações, eles podem também causar males na sua vida. Como assim? Eles podem trazer você um sentimento tão racional que você vai olhar para si e falar assim, eu acho que eu não tenho capacidade para isso. Eu queria que você parasse agora e pensasse um pouquinho nas pessoas que fazem diferença na nossa geração. Faz uma pesquisa ali. Quem são aqueles homens que fizeram diferença? Não. Quem foi Einstein? Quem foi Martin Luther King? Quem são aquelas pessoas que têm feito a diferença no nosso contexto? Você vai perceber que a grande maioria deles, eles conseguiram por quê? Porque eles começaram a fazer aquilo que tinha na mão deles. O que você tem na sua mão? Deus chegou para Moisés e falou, Moisés, o que você tem na sua mão? A grande questão não está na sua capacidade. A grande questão é você ativar aquilo que você já tem e começar e dar o primeiro passo. Tem coisas na nossa vida que nós vamos aprender na prática. Nós não vamos aprender dentro de uma sala de aula. Você tem tudo hoje para começar a dar uma virada na tua vida. Mas como você pode fazer tudo isso? Quais são as perguntas que são perguntas-chave que trarão para você o caminho, o trilho onde você deve andar? Primeiro, o que você tem mais facilidade? O que aquilo dar a você a facilidade de você aprender e crescer e praticar? Olha só, o que Moisés tinha na sua mão era uma vara, era um cajado. Por quê? Porque ele estava cuidando das ovelhas do seu sogro. Olha só que interessante. Deus usou aquilo que ele estava na mão dele. O que você tem facilidade? Muitos têm a facilidade de falar, de convencer, ou de servir, ou de ser um ouvido para que outros possam desabafar.
Quantas coisas Deus pode usar a sua vida? A segunda pergunta, para que você comece esse trilho, é dizer para ti mesmo, o que dá prazer a você efetuar essa tarefa? O que é a paixão da tua vida? Aquilo que você faz e você quer fazer mais. Aquilo que você não é apenas por dinheiro, não é apenas por finanças, mas é por aquilo que está dentro de você, que dá prazer a você executar. Já parou para pensar nisso? Comigo, o que me dá prazer é andar com pessoas, é lidar com pessoas, é cuidar de pessoas. Então, decidi na minha vida seguir um caminho, sou pastor. Depois eu falei, uau, eu posso ajudar mais, então vou ser terapeuta. Eu quero ajudar pessoas, eu quero andar com pessoas, eu quero ver pessoas crescendo. Isso que me dá prazer. Terceira pergunta, e uma afirmação. Você tem acreditado em você? Então acredite em você. Acredite naquilo que você tem. Acredite naquilo que Deus te deu, nos teus dons, nos teus talentos. E você olhar no espelho e falar assim, eu acredito em você. Eu vou deixar isso para você fazer. Olha, eu acredito em você, porque Deus acreditou em você. Olha, o desejo do meu coração é que você comece a estar disponível para as coisas novas que Deus tem para a tua vida. Que Deus te abençoe e que possas viver coisas novas para ti. Deus abençoe.